É muito comum você no trabalho fazer um monte de demanda no dia a dia e coisas que vão surgindo, e mesmo assim, quando chega no final do dia, que passou por sinal muito rápido, você tem a sensação de que ainda falta muita coisa a ser feita. Basicamente, outro ponto que a gente tem que prestar atenção é a questão da gestão de tempo que você utiliza no seu trabalho, dentro da sua empresa, e como isso afeta o crescimento da sua empresa. E por conta disso, hoje aqui a gente vai te apresentar algumas decisões erradas que travam o crescimento da sua empresa. Para muita gente, o simples fato de estar ocupado significa sucesso, né? Uma pessoa sempre que está ocupada, sempre fazendo muitas coisas, mas isso, na verdade, omite a visão estratégica de crescimento de uma empresa, por exemplo. E lembrando que não estamos falando somente do âmbito empresarial. Você pode levar esse conhecimento para os seus afazeres da sua vida. Isso já aconteceu com você? Já terminou o dia cansado e no final aquela sensação de que não conseguiu fazer nada de importante? Então bora pro vídeo para você saber o que está acontecendo. Então, o que está acontecendo? Basicamente, o custo da oportunidade invisível. O que seria isso? É quando o empresário tem diversas tarefas e se envolve com muitas coisas dentro da empresa, mas deixa de prestar atenção naquelas tarefas ou processos que realmente importam para o crescimento da empresa. Ele utiliza, então, o tempo e a energia para poder desenvolver algumas tarefas, sendo que aquelas que têm maior prioridade não são executadas, não entendendo o conceito, então, da sua priorização. Então, para entender mais sobre o que eu acabei de falar, a Harvard Business Review fez um estudo que fala que cerca de 43% do tempo dos gestores é utilizado para poder executar tarefas realmente importantes para o seu dia a dia que vai gerar crescimento dentro da empresa. Sendo que 36% do seu tempo ele utiliza para poder reagir a alguma notícia ou se não algum acontecimento que tem dentro da empresa. Seja esse acontecimento interno dentro da empresa ou externo que atinja ela de alguma forma. E o restante é utilizado para responder e-mails, ver a agenda ou coisa do tipo que normalmente não agrega em nada no crescimento de maneira geral. Além disso, a gente ainda pode levar em consideração algumas reuniões que não têm sentido, que normalmente são somente para cumprir uma tabela ou se não falar coisas que todo mundo ali já sabe. Que se tivesse uma comunicação interna da equipe, às vezes aquela reunião nem precisaria acontecer. Então, durante as ações que você tem na empresa, são divididas em duas: as tarefas de baixa alavancagem e as decisões de alta alavancagem. E o que seria essa tarefa de baixa alavancagem? Seria, por exemplo, o empresário respondendo uma mensagem de um cliente no WhatsApp, perguntando algo simples. Poderia ser algum dos seus funcionários que poderia estar respondendo. E o que seria uma decisão de alta alavancagem? Seria para parar para pensar no plano de negócio. Por exemplo, está sobrando algum dinheiro da sua empresa? O que você vai fazer para investir esse dinheiro? Vai reinvestir nela? Ou vai deixar guardado para alguma futura emergência? E esse ciclo de você não saber se você está fazendo uma tarefa simples ou se está fazendo alguma decisão de alta alavancagem é muito normalizado hoje em dia e poucas pessoas param para perceber isso. Bom, e sabemos também que é muito cansativo você sempre achar que está apagando incêndio, que está trabalhando na sua empresa, tentando resolver o máximo de problema possível, bem atento e cauteloso nas tomadas de decisões, tanto na parte operacional, mas sempre com aquele sentimento de que você deveria estar prestando mais atenção em alguns pontos da sua empresa que podem alavancar ela. E a falta de tempo, então, não significa basicamente que você está trabalhando demais, e sim que você não está tendo clareza em executar suas atividades de forma correta. E isso está bem consolidado no livro Deep Work, de Cal Newport, que explica bastante sobre o conceito de trabalho superficial. É basicamente aquele trabalho que gasta energia, mas não gera nenhum avanço. Além disso, gera reflexão. Você que está trabalhando na sua empresa está gerando realmente um avanço? Ou senão você basicamente está obedecendo às demandas a partir do que elas vêm? Que tipo de melhoria que você implantou na sua empresa nesse último mês? Se você não tem a resposta para isso, então assiste esse vídeo até o final que você vai entender melhor em como você pode produzir mais. O nosso cérebro se adapta a tarefas rápidas e viciantes. Por exemplo, quando chega alguma mensagem e você tem que responder ela na hora, ou se não chega algumas demandas, às vezes até chega várias coisas ao mesmo tempo, você começa a resolver uma, esquece de outras, e essa ansiedade que gera de resolver vários pequenos problemas ao mesmo tempo te faz inconscientemente rejeitar tarefas que são mais profundas e mais difíceis, que você tem que separar um grande tempo para pensar naquilo. Então, basicamente, o que queremos passar é: os grandes líderes constroem seus grandes impérios com base em boas decisões, não em quantidade de tarefas realizadas durante o seu dia. Então vamos entender um pouco mais como utilizar o Deep Work dentro do seu serviço. Então a primeira parte é o tempo bloqueado para algumas decisões importantes dentro da sua empresa. Então separe um tempo para que você tenha a tomada de decisão sem nenhuma interrupção. Aquele tempo é reservado somente para aquilo. Além disso, para conseguir tomar esse tipo de decisão, é bom você criar espaços sem interrupções. Então vá para algum lugar onde ninguém vai te incomodar, tira o seu celular perto de você, desativa as notificações do seu computador também, qualquer coisa que te faça focar naquele momento na atividade que você está exercendo e não deixe se distrair por nada. E por último, um dos pontos principais, na minha opinião, é você delegar aquilo que não existe no seu cérebro. Se você tem uma equipe e ela está ali para te ajudar,
algumas informações que não exigem a sua capacidade de tomada de decisões, ou se não até mesmo o seu conhecimento de maneira geral para aplicar aquilo, delegue essa função para que outras pessoas façam e utilize o seu tempo estritamente para o que só você pode fazer. Mas não leve isso muito a sério. Normalmente tem coisas que só você sabe fazer justamente porque você não ensinou outra pessoa para fazer. Então aprenda a delegar. Além disso, é importante a gente pensar num exemplo prático. No caso de um empresário, quando ele chega na empresa, ele vai começar a fazer suas tarefas diárias, ele deve separar então um tempo para fazer a precificação do seu modelo de produtos, ou se não, fazer a revisão das suas metas mensais, trimestrais, e tudo isso ele deve executar antes mesmo de olhar o seu celular, a sua caixa de e-mail, ou coisas que podem te trazer outras tarefas menores que vão atrapalhar aquele momento. Agora eu vou te mostrar como identificar melhor as tarefas de alta alavancagem através de 3 perguntas. A primeira é: o que gera resultado mesmo depois que você finaliza aquela tarefa? A segunda: o que pode ser delegado sem perder o seu valor, como o Bruno explicou anteriormente? E a terceira: o que, se for feito hoje, mudaria o resultado do mês? O exemplo de uma grande empresa que utiliza isso, uma empresa que já comentamos aqui no canal, é da Toyota. Eles criaram sistemas e pessoas que tomam decisões sem precisar de necessariamente ter contato com o dono ou o gestor da área. Então vamos lá. O que você deve fazer agora? O primeiro ponto que a gente tem para te dar de dica é: organize a sua agenda. Coloque todas as tarefas que você tem organizadas em algum tipo de aplicativo para que você consiga ver de maneira clara quais elas são, quais você pode delegar e quais você tem que priorizar. Nós mesmos não fazíamos essa programação e já tem alguns meses que nós começamos a utilizar um aplicativo para compartilhar as nossas tarefas do dia, e isso aumentou a nossa produtividade significativamente. Além disso, a gente tem algum período da semana, ou se não até mesmo do dia, que é dedicado a tomar algumas decisões estratégicas referente ao canal. Faça da mesma forma na sua empresa e dedique pelo menos 15 minutos a decisões estratégicas que vão melhorar o desempenho da sua empresa. Entenda que você não precisa trabalhar mais, é só você decidir melhor como você trabalha. E se você achar que você está sufocado de afazeres e não conseguir decidir como fazer isso, a gente também pode te indicar uma consultoria empresarial com o Grupo Fleury. Lá eles conseguem te ajudar desde os problemas mais simples e operacionais a grandes tomadas de decisões estratégicas. Tudo isso acoplado com contabilidade, BPO financeiro, imposto de renda, certificado digital e muitos outros serviços. Então o que queremos realmente passar com esse vídeo é abrir a sua mente em relação aos primeiros passos que você deve dar para otimizar a sua rotina. Pode parecer até óbvio que é simplesmente organizar a sua agenda ou separar um tempo para pensar nisso, mas essas ações práticas vão ser a que realmente vai fazer efeito a longo prazo. Então continue nos acompanhando no nosso canal para mais conteúdos de qualidade que realmente vai agregar valor. E se você quiser uma parte 2 desse vídeo, por exemplo, falando somente quais aplicativos você consegue organizar a sua vida e maneiras práticas de você conseguir fazer essa organização e priorização das suas tarefas, comente aqui que a gente vai então acatar os melhores comentários e a demanda de vocês para gravar novos vídeos nesse formato. Então não esquece de deixar seu like e compartilhar com as pessoas que precisam de melhor otimização na sua rotina. Além disso, ative o sininho para receber todas as notificações de quando a gente lançar vídeos novos. E também nos siga aqui nessas redes sociais para que você fique por dentro de informações que realmente vão mudar o seu dia e te agregar valor. Então, para finalizar, eu vou deixar uma frase de reflexão. Qual tarefa que você faz hoje em dia que você acha que mais te suga tempo e não te gera valor? Então é isso. Um abraço, até a próxima.